guardar estes mandamentos na data certa todos os anos. Quando o Senhor introduziu você na terra dos cananeus, terra que jurou dar a vocês e a seus pais, separem para o Senhor todo o primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais que sejam machos, eles pertencem ao Senhor. Aqui, o Senhor, ele começa nos dizendo quando ele tirou o povo dele, né, o povo de Israel, lá daquele sofrimento a qual eles estavam. Deus, ele quer que nós abrimos os nossos olhos, o nosso entendimento, e entenda que mandamento, quando ele nos dá um mandamento, esse mandamento é algo para o nosso bem. Mas nem sempre nós vemos com olhos bons aquilo que é ruim que acontece na nossa vida. Quando o povo estava lá no Egito, sofrendo, Deus, ele ouviu a oração dos filhos dele, porque todas as vezes que nós oramos, Deus, ele ouve as nossas orações. Às vezes a resposta não é imediata, porque para que a resposta seja imediata, nós precisamos temer a Deus, agradar ao Senhor, obedecer os mandamentos. Os mandamentos do Senhor são os 10. Lá, o primeiro, ele nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Ou nós estamos nos agradando, alimentando o nosso ego, alimentando o nosso eu, fazendo a nossa vontade para quando der a gente fazer a vontade de Deus? Porque quando Deus, ele diz que jamais ele nos deixaria só, foi uma promessa. E promessa de pai, promessa de mãe, ela se cumpre. Não na hora que a gente quer, mas quando estamos maduros para receber a promessa. Assim é com Deus. Por isso a palavra ensina que Deus, ele é um Deus justo. Por quê? Porque ele sabe a hora. Uma criança de 5 anos, ela não tem idade para sentar no banco do motorista, ligar o carro e andar. Ah não, mas ela sabe, é porque eu ensinei. Está errado. Ah, mas eu não quero ouvir que eu estou errado. Aí já é a hora que a gente tem que identificar. É por isso que Deus quer que a gente se conheça, para a gente poder agradar a Ele. Eu preciso me conhecer. Mas ao invés de eu me conhecer, muitas vezes eu procuro conhecer mais o vizinho, olho mais para a vida do outro do que para a minha própria. Então é onde eu erro. Porque quando o Senhor fala que nós somos imagem e semelhança dEle, Ele está dizendo, se você se conhecer, a sua vida vai ser de vitória. Quando eu me conheço, eu continuo caminhando com Deus nessa terra. Quão difícil é, mas não é impossível. Porque quando eu caminho com Deus, a primeira coisa que eu preciso entender é que Ele disse que eu preciso amar Ele acima de todas as coisas. E se eu preciso amar Ele acima de todas as coisas, nada pode vir primeiro do que Deus. Como que eu mostro para Deus que Ele está em primeiro lugar? Obedecendo. Como eu vou continuar me conhecendo? Porque Ele diz, amará teu próximo, Ele reduziu, né? Os 10 em 3. Aí Ele diz que é para você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Aí tem uma vírgula que diz, como a ti mesmo. Então eu só posso amar o meu próximo até onde eu me amo. Porque se eu ultrapassar a barreira do eu já pequei, eu já coloquei o outro no lugar de Deus, eu já coloquei o outro no lugar onde eu deveria estar. E a gente precisa entender como que nós fazemos isso. Eu faço pelo outro tudo o que eu gostaria que fizesse por mim. O que você gostaria que fizesse por você? Faça para o outro. Só que nós
queremos o quê? Primeiro que faça para mim. Se não fez para mim, eu também não faço. Mas quando nós aprendemos com Cristo, que veio nos ensinar, quando nós aprendemos com Ele vai dizer, quando te derem um tapa na face direita, dê à esquerda. Quando te fizerem caminhar uma milha, caminhe 2. E nós estamos fazendo como? Não precisa nem me deixar muito nervoso, que eu já falei o alfabeto inteiro. Nem precisa falar muita coisa, que eu já revirei o balde, já fiz o que não era para fazer. Porque nós estamos caminhando muito acelerado. Os mandamentos, eles vêm para nos refrear. Opa! Aqui você não pode ir. Aqui você não pode entrar. Porém, o Senhor Deus, Ele é tão bom que Ele quer que nós tenhamos uma reflexão sobre nós mesmos, na nossa vida, que Ele diz assim, ó, você não pode, mas se você quiser, pode ir. É como uma mãe que fala para o filho, não enfia o dedo ali na tomada, porque vai dar choque. Aí ele não sabe o que é choque, então ele fica curioso para poder saber o que é choque. Então a gente precisa primeiro aprender, para depois a gente ensinar. Porque quando a gente ensina e ensina certo, com certeza as coisas vão dar certo. Porque ao invés de eu falar para uma criança, não põe o dedo ali na tomada, porque vai doer. Se ao invés de eu falar, eu for lá, apertar o dedo dele, ou dar um tapa na mão dele, e olhar para mim sem entender, você fala, pior do que essa dor, você vai sentir se você colocar o dedo lá. Ah, mas isso não é cruel, não seria ruim? Seria uma maneira para ensinar. Por quê? Porque às vezes a gente só ouve alguma coisa e aí não tem experiência. E aí quando você não tem experiência, o que você vai querer? Saber o que é, como que é. Eu já tive uma experiência a qual uma irmã minha, ela veio morar comigo, com os filhos dela e com os meus. E quando ela chegou na minha casa, ela disse para mim que os filhos dela, que eram um menino e uma menina, eles não tomavam banho juntos. E eu disse para ela, irmã, tudo bem, você educa seus filhos da maneira que você quiser. Mas diz uma coisa para mim, por quê? Porque, por qual motivo que o seu filho e a sua filha, pequenos, não tomam banho junto? Não, porque ele vai ficar olhando para ela e ela vai ficar olhando para ele. Peraí, ela vai olhar. Ele também vai olhar. Mas se você se lembrar de Adão e Eva, os dois estavam nus, exceto quando eles erraram, exceto quando eles pecaram e fizeram aquilo que não era para ser feito. O que não era para ser feito? Desobedecer. A partir do momento em que eles estavam obedecendo, eles estavam nus. Então, por que você vai alimentar egos dentro da cabeça dos seus filhos, dizendo que não pode tomar banho? Eles são crianças, são puros. A maldade vem depois. Mas a curiosidade já vem agora, na infância, ela ali, na criança, a criança, ela tem curiosidade. Mas por que a mamãe não deixa? Essa curiosidade é a coisa mais perigosa que existe na nossa vida. Então, eu falei para ela, os meus filhos, todos, os 4, eles tomam banho juntos. Sabe por quê? Porque o meu filho precisa saber o que tem no corpinho da irmã dele. Precisa saber? Sim, olhando, porque os nossos olhos é a porta de tudo, tanto do bem quanto do mal. Basta que eu saiba aprender e ensinar. Então, quando eles vão tomar banho, eu falo, tá vendo? Isso aqui é maninha, aqui é o maninho, tá vendo? Ah, mamãe, por que o maninho é assim? Porque Deus criou o maninho dessa forma. Esse aqui é o que você tem aqui. Esse daqui você não tem. Quando você crescer, essa parte aqui vai crescer. O do maninho não vai crescer igual o seu. Mas por quê? Porque Deus quis assim. E você não se atreve a mexer ali. E nem você se atreve a mexer ali. Porque é pecado.
E o pecado é a desobediência vai levar para o inferno.